Olá, irmãos, tudo bem? Louvamos a Deus. 140 anos da Igreja Presbiteriana do Ceará, bem como do presbiterianismo em nosso estado. As comemorações já se iniciaram e hoje nós temos a alegria, o prazer de termos aqui conosco Reverendo Robson Grangeiro, pastor da Igreja Presbiteriana em Tambaú, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Reverendo Robson é o primeiro pregador dos 140 anos de nossa igreja. Reverendo, qual o sentimento do senhor em participar das comemorações dos 140 anos do presbiterianismo cearense? Na verdade, é um grande privilégio. A gente se sente muito feliz, primeiramente pelo convite, um convite muito honroso, mas também pela oportunidade de estar testemunhando a história acontecer. A gente sempre pensa na história como algo que já aconteceu e, de repente, a gente está exatamente ali naquele momento participando da história. 140 anos é uma data significativa. Nesses últimos meses, 6 últimos meses, eu estive pelo menos em 8 igrejas que têm mais de 100 anos de organização e em cada uma delas foi muito gostoso ver as gerações se sucedendo e uma nova geração viva, atuante na igreja, continuando com essa corrida do revezamento que é a vida cristã na igreja. Então, eu me sinto muito feliz. A IPF é uma igreja do meu coração. Fortaleza, um lugar maravilhoso, uma aula maravilhosa e um estado muito receptivo. Como nordestino que sou, paraibano, eu me senti em casa. Talvez poucas pessoas saibam dessa verdade que eu vou dizer a respeito do seu ministério. O senhor gosta de revitalização e implantação de igrejas, né? Inclusive, o seu ministério em Tambaú começa com a implantação desta igreja. Que palavra o senhor poderia deixar para o presbiterianismo, bem como para a nossa igreja, a respeito de revitalização e implantação de igreja? Na verdade, esta é a missão da igreja, né? Se individualmente nós somos enviados para evangelizar, fazer missão, como instituições nós nos reproduzimos à medida em que nós plantamos igrejas. Isso é um padrão no livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo evangelizava, discipulava os primeiros convertidos e logo organizava uma igreja, deixando presbíteros e partia para outra cidade. Tanto o Ceará como a Paraíba e a maioria dos estados do Brasil, particularmente do Nordeste, tem um desafio enorme. Nós temos muito mais cidades a serem alcançadas do que aquelas que já foram alcançadas por igrejas presbiterianas. Então, minha palavra de encorajamento, mas também de desafio. Nós temos que olhar, a seara está ali diante de nós, os campos estão brancos e a igreja presbiteriana tem uma tradição histórica de crescimento por meio de implantação de novas igrejas. Eu estava olhando a história da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, que começou com 12 membros, e hoje é uma igreja que é mãe, avó, e eu acho até mesmo que é bisavó de igrejas no estado todo. Portanto, a você que é membro da igreja, se envolva em avanços missionários para plantar a igreja. De repente, pegue um pouquinho de suas férias e vá para uma igreja do interior, dando o seu talento ali para contribuir com o trabalho. Ninguém é o mesmo depois que se torna plantador de igreja. Eu tenho a alegria de dizer isso por experiência própria. Portanto, plantação de igreja é o DNA da Igreja Presbiteriana do Brasil, é o meu DNA, o DNA da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Pastor Robson, talvez o senhor seja um dos poucos pastores que conseguem envolver a igreja na atualidade, né, nesse pós-modernismo, acerca de um olhar no que se diz respeito à pregação do Evangelho, e não fechar a porta para o pecador. Isso me chama bastante atenção, porque parece-me que a pregação do Evangelho tem corrido, né, para esse entendimento. As pessoas parecem que estão fechando as portas para o pecador em vez de abri-la. Que palavra o senhor poderia deixar para a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, para o presbiterianismo cearense, acerca desse olhar cultural no que se diz respeito à pregação do Evangelho? Eu acredito que Deus não nos coloca em determinado tempo e lugar à toa. Assim como no passado, pessoas foram preparadas, igrejas foram preparadas para dar resposta do Evangelho às demandas e desafios de suas épocas. Hoje nós temos um mundo cheio de desafios, muito mais plural, diverso, contestador de certos princípios, crenças e valores que nós temos na nossa fé, mas que ao mesmo tempo é um mundo carente do Evangelho da mesma maneira como era no passado.
A abordagem talvez precisa ser adequada, sem comprometer a fidelidade da pregação, com o Cristo no centro da pregação, com a ancoragem na palavra de Deus, mas uma igreja acolhedora, por meio de ministérios e serviços que oferece à sociedade, como forma de alcançar os pecadores, é um instrumento de Deus para pregar o Evangelho, por palavras e obras, que é exatamente aquilo que Jesus fez. Portanto, a minha palavra de incentivo é que, ao invés de fechar portas numa reação natural de autodefesa de uma sociedade que olha para a igreja com muita desconfiança e contestação, é melhor abrir as portas e deixar que nos conheçam de dentro para fora. E o Evangelho, se é verdade, que nós cremos que é, produzirá o seu efeito no coração pela graça irresistível de Deus, como produziu em nós. É só lembrar, se portas tivessem sido fechadas para cada um de nós, quando nós ainda não conhecíamos o Senhor Jesus, nós seríamos crentes. Então nós não temos o direito de fechar portas aos demais. É preciso pregar o Evangelho com certeza, com verdade, sem esconder o que a Bíblia diz, mas ao mesmo tempo ter uma postura acolhedora de serviço e de amor, exatamente como Jesus fez. Ele é o paradigma. É só seguir Jesus. Louvado seja Deus. A Igreja de Tambaú é uma parceira no discipulado Life on Life. Inclusive, eu participei de clínicas lá em sua igreja. E a Igreja Presbiteriana de Fortaleza está acordando para o discipulado, para ajudar irmãos a chegarem a um processo de maturidade. O que o senhor pensa sobre o discipulado e qual a urgência da igreja em se envolver com esse ministério? Para mim, discipulado nem é currículo, nem é livro, nem é um projeto em si que tenha começo, meio e fim, que uma vez consumando não precisa mais se envolver com ele. Discipulado é a própria vida da igreja. Nós somos chamados para ser discípulos. Saímos da descrença para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para a influência ou liderança. Esse é o ciclo vital que permite que uma igreja esteja viva. Portanto, ser discípulo e fazer discípulo está na própria essência de ser igreja. Novamente, eu faço menção ao livro de Atos, porque era exatamente isso que acontecia. Paulo evangelizava, pregava o evangelho, às vezes a partir da sinagoga, às vezes na praça pública, como aconteceu em Atenas, e os primeiros convertidos ele focava, fazia com que eles conhecessem todo o conceito de Deus. Não era algo assim pontual, 5 liçõezinhas, mas era um acompanhamento pastoral, uma mentoria na prática, na vivência, inserindo o conteúdo da palavra enquanto eles estavam convivendo, e aqueles homens e mulheres iam amadurecendo, se tornando líderes da igreja e, portanto, assumindo localmente o papel que Paulo, agora desobrigado, ia fazer em outros lugares. Então, para mim, discipulado é algo absolutamente fundamental. Você pode até decidir como fazer, de que maneira você vai realizar. Na minha opinião, tudo isso tem que estar ancorado em princípios bíblicos, por isso que eu acredito que o Life on Life é uma boa opção, porque está ancorado em princípios bíblicos, culturalmente transferidos do contexto em que foram criados para o nosso contexto brasileiro, então não é um pacote importado de uma outra cultura, mas princípios que são eternos, que valem lá nos Estados Unidos, valem no Brasil e em qualquer outro lugar. E todas as vezes que a igreja se torna uma igreja voltada para fora, com portas abertas, Deus traz gente. E essas pessoas precisam crescer, amadurecer, e a via para crescimento e maturidade é o discipulado. De surpresa, vamos fazer uma brincadeira agora. Você está me perguntando de tudo, hein? Uma brincadeira. Um livro a indicar, um pensamento e uma martelada. Rapaz, um livro a indicar, eu sei que pode soar piegas, né? Mas a Bíblia é sagrada antes de tudo. Mas há livros muito maravilhosos que fizeram parte da minha história. Eu gostaria de dizer assim, autores, e aí esses autores o que escreveram é muito bom. Um homem como John Stott, como Francis Schaeffer, e um homem como Packer, são homens que Deus tem usado no horizonte mais global. E aqui, Reverendo Augusto Nicodemos, que escreve muito bem, o próprio Reverendo Hernandes Dias Lopes, com outro enfoque, mas certamente muito próprio. Então, o que você puder consumir desses homens, agora eu estou relendo
verdadeira espiritualidade de Francis Schaeffer, porque eu tomei uma das decisões mais recentes, que é pegar livros que fizeram parte da minha história, de 42 anos de caminhada com Deus, e revisitá-los agora com um olhar um pouco mais maduro, de mais tempo de vida. E tem sido uma bênção. O pensamento sobre a vida, perca tudo, mas não perca a lição. Não fique olhando para trás o que poderia ter sido, o que poderia ter sido feito. Aprenda aquilo que precisa ser aprendido e use na próxima ocasião, porque é assim que a gente caminha para frente, sem ficar ancorado no passado. E uma martelada. Precisamos ser uma igreja de corações amigos e braços abertos, que prega o Evangelho e acolhe o pecador. Chegamos ao fim desse momento. Reverendo Robson, muito obrigado. A alegria imensa recebê-lo aqui nesta igreja. Você que esteve conosco, estará conosco durante toda a semana, durante todos os dias nós teremos aqui no IPF TV um dos pastores que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações. Até lá, forte beijo para vocês. Tchau, tchau. Nós queremos agradecer o honroso convite que foi feito pelo conselho dessa igreja presbiteriana de Fortaleza, na pessoa do reverendo Eliseu Dourado de Lima, a quem eu saúdo também aqui. A todos os queridos, eu fico muito feliz por poder voltar, creio eu, depois de quase 8, 9 anos que eu estive aqui da última vez. Quero trazer uma palavra de saudação da igreja presbiteriana de Tambaú, que está ali na cidade de João Pessoa, do presbitério metropolitano, do Sínodo da Paraíba, que nós também fazemos parte, da chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie, onde também servimos. Quero agradecer a recepção afetuosa, acolhedora, que os irmãos têm dado desde o dia de ontem, quando saí de Curitiba logo cedo e cheguei aqui no finalzinho da tarde para estar aqui com os irmãos. Quero trazer uma palavra de saudação aos presidentes de sínodos que estão aqui, o nosso querido irmão reverendo Edson, reverendo Rogério, aos presidentes de presbitério, reverendo Mário, os que estiverem aqui que eu não estou conseguindo identificar, aos queridos colegas pastores, presbíteros que estão aqui, aos irmãos do Exército Brasileiro, da banda, que aqui nos traz também a sua participação, enfim, a todos nós queremos saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Nesses últimos 6 meses, Deus tem me dado a oportunidade de estar presente em 8, e esse é o 8º aniversário de igrejas centenárias pelo Brasil. Igrejas que estão completando 95 anos, quase chegando ao centenário, 130, 135, 140. Recentemente eu estive numa igreja que completou 150 anos, a Igreja Presbiteriana de Rio Claro. E todas as vezes que eu tenho estado lá, domingo passado eu estava na Igreja Presbiteriana de Curitiba, que completa 135 anos, eu me lembro que eu comecei meu pastorado como pastor auxiliar de uma igreja, que hoje tem 139 anos, que é a Igreja Presbiteriana de João Pessoa. Isso há 35 anos, quando eu estava iniciando o meu pastorado. E eu me recordo da alegria de estar numa igreja histórica, de como aquela igreja, a semelhança desta, começou toda a obra, não apenas presbiteriana, mas a obra evangélica no estado da Paraíba, como essa começou no estado do Ceará. Essas igrejas que são as verdadeiras mães, avós, bisavós de todas as igrejas de um estado, elas têm uma importância histórica tremenda, irmãos. Elas enfrentaram desafios de uma época que muitos daqui não conseguem nem imaginar o que significava aquilo que as igrejas naquela época, há 130 anos, 140 anos, enfrentavam. De perseguição clara, muitas vezes, de dificuldades por meios de comunicação inexistentes, por recursos muito reduzidos, muito pequenos. É bom lembrar que essa maravilhosa igreja começa com apenas 12 membros, lá 140 anos atrás. Portanto, eram tempos difíceis. Hoje os tempos são outros, as dificuldades também. Muitas dessas igrejas históricas enfrentam as mudanças que houve nas cidades, a mudança de vetorização do crescimento da cidade, do centro para as pontas, para a periferia da cidade.
enfrentam uma sociedade muito diferente daquela de 140 anos atrás, uma sociedade muito menos conservadora nos costumes, nos valores, nos princípios, nas crenças, contestadora, confrontadora muitas vezes, pluralista nas suas concepções. São novos tempos, novos desafios que uma igreja como esta, como um grande transatlântico, como uma grande estrutura de 140 anos, enfrenta quando tem que desbravar mares novos, mas igualmente desafiadores. E aí não tem como não lembrar da minha aula de poimênica, da aula de teologia pastoral que eu tive no Seminário Presbiteriano do Norte. Na verdade, nas 8 ocasiões nesses últimos 6 meses, eu me lembrei da aula do professor Valmir Soares. Era o nosso pastor ali no Seminário Presbiteriano do Norte. E eu me recordo que numa das aulas, eu, um jovem, que cheguei no seminário com 18 anos mal completos, perguntei para ele: reverendo Valmir, quando a gente vai para um aniversário de uma igreja, que tipo de sermão a gente prega? Ele, para quem o conheceu, hoje já está com o Senhor, torceu as mãos assim, grandes e roliças que ele tinha, limpou a garganta e disse: meu jovem, não fale para as paredes do templo, porque elas não vão lhe ouvir. Fale ao coração das pessoas que hoje fazem a comunhão dos filhos e filhas de Deus que compõem a igreja nessa geração. O meu desejo sincero é que Deus fale ao seu coração, que Deus relembre a você que de geração em geração também é IPF, assim como eu me sinto IPF também nessa ocasião. E para isso eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 1. Por favor, não estranhe o texto, ele fará sentido à medida em que a exposição acontecer. Mateus, capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus, que eu leio e peço que você acompanhe com atenção. Diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos a iluminação do Teu Espírito sobre o texto que acabamos de ler da Tua palavra. Palavra inspirada por este Espírito e que por si só é suficiente para falar ao nosso coração quando lida diante do Teu povo. Mas eis que agora, diante do desejo nosso de ouvir a exposição dessa palavra, nós rogamos, ó Pai, abre o nosso entendimento, permita-nos perceber, para além daquilo que nós conseguimos com a nossa mente entender, a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós aqui, porque certamente eu não vim para pregar a paredes, o Senhor me trouxe para falar a corações, que não seja a minha voz, no entanto, mas a Tua voz por sobre a minha, que o Teu povo escute, compreenda, creia e obedeça aquilo que Tu tens para nós, pois é assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.
Querido, esse acontecimento que você acabou de ler é registrado não apenas por Mateus, no texto que nós lemos, mas também pelos outros 2 evangelistas que compõem aqueles 3 que nós chamamos de evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. No capítulo 3 de Marcos e no capítulo 6 de Lucas, essa mesma história é contada de maneira mais sintética e resumida. William Hendricks, um dos comentaristas do livro de Mateus, diz que entre o final do capítulo 11 e o início do capítulo 12, há uma dupla conexão que fica muito claro quando a gente vai acompanhando os 2 capítulos meio que em paralelo. Em ambos se começa com a frase "naquele tempo", o que, embora seja uma expressão um pouco genérica, significa que os eventos que foram ou que são trazidos no capítulo 11 e no capítulo 12 não poderiam estar muito afastados uns dos outros quanto ao tempo. Mas, acima de tudo, eles estão conectados quanto ao conteúdo, à essência, que versa exatamente sobre o relacionamento que Jesus tinha com os escribas e fariseus. E a maneira como ele ressignificava a lei e a aplicava no sentido muito mais abrangente e profundo que os escribas e fariseus não conseguiam compreender na sua limitada visão da lei de Moisés. O fato é que esse é um daqueles capítulos em que o constante contencioso de Jesus com os escribas e fariseus é exemplificado de maneira muito clara. É fácil perceber, se você continuar lendo nesse capítulo, como um princípio divino de vida é trazido para aqueles homens e transformado num legalismo estéril de morte, que é a questão específica do dia de sábado, como nós acabamos de ler, ou do dia dos descansos, um dos temas de maior conflito, sem dúvida alguma, entre Jesus e os religiosos da sua época. Ao mesmo tempo, é possível também perceber que naquele momento, quando Jesus marca naquele cronograma divino que essas palavras viessem a ser trazidas, os filhos e filhas dele, que conheciam a verdade do descanso divino, estavam envolvidos, infelizmente, numa época de uma religiosidade autocentrada, ambiciosa, hipócrita e infiel à missão dada por Deus ao povo escolhido. Nesse capítulo 12, para além da porção que nós lemos, se você continuar a ler, Jesus profere por mais 2 vezes essa famosa expressão que está aqui no versículo 6, quando ele diz: aqui está quem é maior. No versículo 41, ele diz: aqui está quem é maior do que Jonas. E no versículo 42 ele diz: aqui está quem é maior do que Salomão. O adjetivo que Jesus usa para fazer essas 3 comparações entre si mesmo e o templo, entre si mesmo, Jonas, e entre si mesmo e Salomão, é um adjetivo que traduz a ideia na língua grega de maior do que. É como um adjetivo, uma expressão de comparação no nosso português. E normalmente na língua em que o Novo Testamento foi escrito, esse adjetivo é usado para fazer 3 tipos de comparação. Primeiro, a comparação de tamanho, uma comparação física, tamanho nas dimensões que podem ser medidas, dimensões físicas. Não é esse o sentido que Jesus usa aqui, porque, por óbvio, do ponto de vista da sua altura ou da sua volumetria física, ele era muito menor do que o templo de Herodes o Grande. Não é nesse sentido que ele fala. Uma outra maneira que ele usa no Novo Testamento, no Novo Testamento em grego, essa comparação, é no sentido de algo que é mais valioso do que outro, mas é de essência diferente. Como se nós pudéssemos dizer que uma determinada fruta é mais valiosa em potássio do que outra. E aí diríamos que a maçã é melhor, é mais do que que a banana é mais do que a maçã. Mas também não é nesse sentido que Jesus usa, porque ele não está comparando paredes de concreto com o seu próprio ser. Os legalistas fariseus é que pensaram nisso quando ele disse que destruiria o templo e em 3 dias o ressuscitaria. Na verdade, Jesus usava uma linguagem figurada.
Mas a maneira como ele compara quando diz aqui está maior, alguém que é maior do que o templo, é no sentido de importância, de preeminência, de prioridade na ênfase que aqueles homens deveriam dar. Na verdade, a comparação era no sentido de que Jesus era maior, por ser mais importante do que o templo, mais importante do que Jonas, mais importante do que Salomão. E antes que alguém possa dizer que Jesus estava louvando a si mesmo, numa crise de estrelismo qualquer, na verdade ele estava colocando para as pessoas certas, na perspectiva certa, a verdade certa. Porque ele conhecia muito bem no contencioso com aqueles homens, fariseus e escribas, que eles tinham, entre outras coisas, invertido prioridades e feito com que coisas que eram importantes, mas não eram mais importantes, se tornassem mais importantes do que aquelas que não apenas eram importantes, mas elas sim eram as mais importantes. Os 3 grandes erros dos escribas e fariseus com quem Jesus trabalhou e tratou, confrontando com a verdade divina, eram o legalismo, que desvirtuava princípios divinos em regras humanas, e nesse caso o sábado é a principal questão entre Jesus e os escribas e fariseus, e há vários textos para demonstrar isso. O segundo problema era a perversão dos meios religiosos, como se tornando fins em si mesmos, e nesse caso o templo era a principal questão, porque o templo tinha se tornado mais importante do que a função para o qual Deus havia estabelecido aquele lugar para encontro com o pecador, com o homem, com o povo da sua aliança. E em terceiro lugar, a insensibilidade para com o ser humano feito à sua imagem, para quem a religião deveria servir e não ser pelo ser humano servida. E nesse caso, ao invés do acolhimento, do cuidado de Jesus, que demonstrava para com os excluídos pelo sistema religioso, pecadores, prostitutas e publicanos, aqueles escribas e fariseus acabavam por se considerar os únicos dignos de estar na presença de Deus. Então esse é o pano de fundo do capítulo 12. Ali estava a questão do legalismo em cima do sábado, da inversão do templo sobre a adoração, tornando na mentalidade daquela geração algo mais importante do que o Deus que ali era adorado e que estava ali diante deles encarnado, e a insensibilidade para com o ser humano, que sendo excluído não era acolhido como ele, Jesus, acolhia. E daí porque quando ele pregava e fazia suas curas, milagres e sinais, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, da sua postura e da sua atitude, porque havia congruência, coerência, convergência de teoria e de prática, algo que eles não viam nos escribas e fariseus. E é justamente quando nós nos reunimos aqui numa comemoração como essa, um povo cristão, uma igreja fiel a Deus por 140 anos, usando da religião, das suas práticas, rituais, princípios, crenças, valores, como um meio para servir a Deus e não como um fim em si mesmo, desvirtuando-se como tal, que o tema da nossa ministração vai enfocar nesta noite. Se eu lhe convidar, por favor, me acompanhe. Vamos olhar o texto novamente. Continue com a sua Bíblia aberta. Devido ao nosso tempo, nós vamos focar só sobre o primeiro aspecto, de modo mais detalhado, esse aspecto em que o legalismo desvirtua princípios divinos em regras humanas, tendo o sábado como a grande questão. E não se surpreenda, você vai entender ao final onde eu quero chegar. Observe agora os 3 primeiros versos, por gentileza. Diz o texto que em um determinado dia de sábado, quando os judeus não deveriam, e ainda hoje não devem, se ocupar com nada das suas tarefas, a fim de obedecer ao mandamento da lei do Senhor, mandamento este que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, pois 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
Mas ao sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, e nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eles tinham consciência disso. Pois bem, justamente nesse dia, Jesus passava com os seus discípulos pelas searas, e diz o texto que os seus discípulos, com fome, e é importante entender, com fome, entraram a colher espigas e a comer. Mateus registra no verso 2, que você tem aí diante dos seus olhos, que os fariseus, observando-lhes, porém, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Talvez Mateus devesse dizer que eles, na verdade, não disseram, eles acusaram os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Observe que a crítica daqueles fariseus focava sobre aquilo que a gente chamaria de licitude, legalidade da ação dos discípulos de Jesus. Eles dizem assim: não é lícito fazer o que eles estavam fazendo. Mas quando você olha a resposta de Jesus nos versos seguintes, Jesus não entra na questão se era lícito ou não lícito, mas se era legítima ou não aquela ação, devido à situação extraordinária em que ela ocorreu. Diga-se de passagem, ele já havia afirmado, e não precisava reafirmar, que ele não vinha ou não tinha vindo para revogar a lei, para dizer que a lei que era legal antes não era legal mais. Ele veio, na verdade, para cumpri-la, mas para não apenas cumpri-la, mas para ensinar que ela tem um sentido muito mais profundo do que a fria letra da lei. Portanto, ainda que, numa suposição, numa hipótese, os fariseus tivessem alguma razão para falar da ilegalidade da ação dos discípulos, Jesus demonstra que o que ocorrera não era não apenas legal, não era apenas legal, mas era também legítimo, em um sentido mais amplo e profundo, como nós veremos. Observe a linha de argumentação de Jesus, do verso 3 a 5. Jesus diz assim: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? No verso 5 ele repete essa expressão: ou não lestes na lei? No primeiro aspecto ele diz, mencionando Davi, que ele entrou, no verso 4, na casa de Deus e junto com seus companheiros comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer. Veja que Jesus não discute a licitude das ações de Davi e seus companheiros. Ele reconhecia que não era lícito que eles comessem, nem ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ele faz uma pergunta quase que retórica. Por óbvio, aqueles homens conheciam, eles eram escribas, doutores da lei, ensinavam essas verdades, conheciam o texto. Depois ele disse, no segundo argumento, no verso 5, ou não lestes na lei, sendo ainda mais preciso, que aos sábados os sacerdotes, não era mais o rei Davi, que na ocasião não tinha sido ainda proclamado rei em toda o povo da aliança, mas os próprios sacerdotes no templo, e ele não coloca no passado, ainda hoje, naquela época, violavam o sábado e ficavam sem culpa. Queridos irmãos, as duas afirmativas que servem de linhas de argumentação de Jesus nesse episódio são extremamente sérias. E creio eu, ao final dessa mensagem, também devem ser vistas por nós como extremamente relevantes quando pensamos na missão desta igreja de 140 anos ou na missão de qualquer um de nós como cristãos. Veja esses dois exemplos que ele usa, eu gostaria de explicar melhor para você. O primeiro é de um episódio que envolve, como ele mesmo diz, Davi e seus companheiros e que está registrado em 1 Samuel, capítulo 21. O outro era dos sacerdotes, que ainda naquela ocasião viviam, que comiam sistematicamente a cada sábado os pães velhos da proposição, quando eles eram trocados pelos pães novos. Em ambos os exemplos, como eu falei, Jesus não apela a outra fonte. Ele diz, não lestes vós?
Eu costumo ver comparações nesse texto com a tentação que Jesus tem com Satanás. Quando, tendo toda a riqueza da sabedoria para argumentar em vários recursos, ele simplesmente diz, está escrito. E aqui ele diz, não lestes vós? Não lestes vós na lei? Partindo daquilo que eles sabiam e tomando a escritura sagrada, inerrante, inspirada, sem erros, regra de fé e prática como nós presbiterianos professamos como base para a sua argumentação. Guardem isso em sua mente, preste atenção. Jesus, lembre de você, não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la, ressignificando de maneira ainda mais profunda sobre qual era o propósito eterno dos mandamentos do Senhor. Porque é exatamente isso que ele vai fazer agora, preste atenção. Ele vai usar a Escritura para interpretar a lei. Diante dos fatos que levaram aqueles religiosos a acusar os seus discípulos de estarem quebrando a lei com a omissão daquele que deveria ser exatamente o cumprimento da lei, aquele que o mesmo Deus que havia dado a lei a Moisés no Sinai, também tinha enviado, encarnado como aquele que traria a lei escrita no coração para o mesmo povo da aliança. Veja o primeiro exemplo que Jesus usa, é o exemplo de Davi. De fato, irmãos, assim como naquele momento, e as semelhanças e paralelos muito interessantes, da controvérsia daqueles homens com os discípulos de Jesus, lá em 1 Samuel, Davi e os seus companheiros, assim como Jesus e os seus discípulos, estavam num contexto diferente que ajudaria muito a entender aquilo que os comentaristas chamam de excepcionalidade da lei. E ajuda muito a entender como, de fato, quem estava certo eram os discípulos e o próprio Senhor Jesus e não os escribas e fariseus. É porque os pães da proposição, também chamados de pães da presença, eram 12 pães enfileirados em 2 fileiras de 6 cada um, que estavam no santo lugar diante da presença do Senhor, e cada um desses pães, representava uma das tribos das 12 de Israel. Eles simbolizavam a comunhão e a gratidão do povo que oferecia aqueles pães diante de Deus pela sua provisão diária, o que nós hoje chamamos de pão nosso de cada dia e que os judeus chamavam de maná. E que o próprio Senhor Jesus é o cumprimento quando diz que eu sou o pão do céu que desceu até vós. Pois bem, a cada sábado, aqueles pães eram trocados por pães frescos. E os pães velhos, que não eram e nem poderiam ser descartados, jogados no lixo, eram comidos pelos sacerdotes. Havia inclusive um preceito em Êxodo capítulo 25, verso 30, que dizia que assim que deveria acontecer. E é isso que acontece quando lá em 1 Samuel, capítulo 21, verso 6, Aimeleque, que era o sacerdote que estava ali quando Davi aparece, é instado pelo rei a usar daqueles pães que haveriam de ser trocados ali, e já tinham os pães novos para substituí-los, para alimento dos seus companheiros que fugiam de Saul naquela ocasião. Davi então entra na casa de Deus, que era o tabernáculo que se achava na cidade de Nob, você pode ver lá em 1 Samuel capítulo 21, e lança luz, e lança a compreensão que Jesus precisava agora, porque ele come, e também os seus companheiros, devido à extrema necessidade que eles tinham. Ou seja, eles comeram porque estavam com fome, e quando alguém estava com fome, mesmo que ele não fosse sacerdote, pelo exemplo que Davi e os seus companheiros deram, era mais importante que aquele que estava com fome comesse do pão do que uma regra que permitia o pão ser comido apenas pelos sacerdotes se fosse mantido a ferro e fogo. Esse episódio lá do Antigo Testamento, com Davi e seus companheiros, lança então luz de compreensão sobre o episódio no Novo Testamento que envolve Jesus e seus discípulos. Essa compreensão fica ainda mais dramática, porque Mateus usa uma expressão no verso 5, observe aí, que diz assim, quase como no nosso nordestinês, e para tu ficar encabulado,
Os sacerdotes do templo, ainda hoje, violam o sábado e ficam sem culpa, porque eles também comem do pão quando o pão é trocado. Será que estaria Jesus justificando um suposto pecado ao usar a expressão violar o sábado sem culpa? Obviamente que não, irmãos. O Deus Santo não justificaria o pecado. Lembre, ele não veio para revogar a lei, e sim para cumprir. O verbo que ele usa, sim, é um verbo fortíssimo. Em outras traduções é traduzido por profanar o sábado, violar o sábado. Mas veja como é que Jesus usa a maneira do argumento. Ele diz assim: se era uma profanação, uma violação do sábado, por que os sacerdotes, todos os sábados, quando havia a troca dos pães e comiam dos pães velhos, saíam sem nenhuma culpa e, consequentemente, sem nenhuma punição da parte de Deus? A conclusão é lógica, porque não era pecado o que eles estavam fazendo, como também não era pecado o que os discípulos de Jesus faziam. Eis aí o ponto que Jesus queria enfatizar em dois aspectos. Primeiro, que havia um princípio de vida e de bem-estar, de sobrevivência humana, que deveria ser preservado. Mesmo que houvesse uma exceção à regra geral da lei do Senhor. A regra era pães da proposição só para sacerdotes e somente quando ficassem velhos e prestes a serem trocados por pães novos. Mas diante da necessidade de Davi, lá no Antigo Testamento, e da necessidade dos discípulos de Jesus no Novo Testamento, tanto a regra do sábado como a regra dos pães da proposição, veio uma exceção precisar ser aberta, porque havia primeiramente um risco de vida, de saúde, de fome. E no segundo aspecto, quando acontecem os casos dos discípulos de Jesus, Jesus argumenta ainda mais. Ele diz assim: olha, se lá Davi, que era ungido rei, mas que era apenas o grande herói de Israel, e alguém que na verdade tipificava o verdadeiro ungido, o Messias que haveria de vir, aqui está alguém maior do que o templo, aqui está alguém maior do que Davi, aqui está o próprio Messias. Jesus já usava esse tipo de argumentação lá em João capítulo 8, lembra? Os filhos de Israel diziam assim: nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: então não. Vocês são filhos de Abraão se não obedecem e não fazem o que Abraão faz e fez? Como é que vocês são filhos de Abraão, mas não creem em mim? E aí acontece um diálogo interessante que me ajuda a entender esse aqui. Diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. E aí os judeus lhe perguntam: como assim? Tu não tens nem 50 anos e viste Abraão? E aí Jesus vem com essa que é maravilhosa. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Que é o equivalente a ele dizer agora: aqui está alguém maior do que o templo, maior do que Jonas, maior do que Salomão, é o Filho de Deus que se faz presente. E se ele não puder fazer pelo menos o que Davi, o rei de Israel, fez, como isso seria pecado? Portanto, irmãos, o argumento de Jesus não é contra simplesmente a suposta piedade e zelo dos escribas e fariseus. É porque esse zelo e suposta piedade havia descambado há algum tempo, e aqui era um caso claro, em legalismo. Legalismo que desvirtua princípios divinos em regras humanas inflexíveis, que trazem mais condenação do que misericórdia. Aqueles fariseus que apontaram para os discípulos de Jesus, nem mesmo procuraram saber dos motivos e das circunstâncias por trás das ações dos discípulos. Eles simplesmente pegaram a lei, dura lex, sed lex. E pronto. Se eles fossem menos legalistas,
Ao invés de desvirtuar a lei do Senhor, eles veriam que a própria lei demonstra sensibilidade e amor ao ser humano em necessidade. Eles veriam, por exemplo, Deuteronômio 23, 25, que diz: quando entrares na seara do teu próximo, com a mão arrancarás as espigas, mas não passarás a foice em sua seara. E o princípio é muito claro: o que você consegue arrancar com a mão é para a sua própria sobrevivência. O que você vem com a ceifa para ceifar é porque você está querendo levar vantagem do outro. E a lei, de maneira muito equilibrada, diz: o que você precisa, pegue com as suas mãos, mas não junte para dar prejuízo ao seu próximo. Mas sabe o que os discípulos, ou melhor, os fariseus faziam diante desse texto de Deuteronômio 23, 25? Eles diziam assim: não é bem assim. Há registro de pelo menos 39 artigos nos comentaristas rabínicos sobre esta quebra da lei. Eles chegam a detalhes de títulos, subtítulos e terceiros níveis de títulos para explicar quando, em que circunstância, de que maneira isso seria ou não. Chegam, por exemplo, a dizer o seguinte: se eles pegassem um galho de trigo ou de cevada, já que milho não tinha naquela época, milho é uma planta do Novo Mundo, e eles debulhassem, passando a mão no galho de trigo, na haste de trigo, e ficasse com o grão na mão, isso era debulhar. Mas se eles cortassem o galho e debulhassem o galho fora do caule, isso era ceifar. E ceifar estava proibido. De onde eles tiraram isso, ninguém sabe. Mas qual era o problema? Era que um princípio divino, primeiro, o da propriedade privada, que precisava ser respeitado, porque o campo era do teu próximo. Segundo, que em casos extremos de necessidade, se deve assistir o que está em necessidade com aquilo que ele precisa de imediato. Esses dois princípios que não colidem, que não se contradizem, foram repensados por aqueles escribas e fariseus e tornados uma legislação detalhista, fria, inexorável, que dizia o que pode, quando pode, da maneira que pode, sem nenhum tipo de sensibilidade. Inclusive, diga-se de passagem, Lucas, que é o terceiro texto que fala sobre esse texto, sobre esse episódio, melhor dizendo, diz de maneira um pouco mais detalhada que os discípulos de Jesus colhiam e comiam espigas. Ao mesmo tempo, era colhendo e comendo. Debulhando-as com as mãos. Para ficar claro que, mesmo nas regrinhas dos fariseus, eles não estavam pecando. Não à toa, irmãos, diante desse cenário, as palavras mais duras de Jesus foram proferidas contra esses homens. Ele os chamou de raça de víboras, sepulcros caiados e hipócritas. Você consegue imaginar o meigo nazareno que acolhe publicanos, pecadores e meretrizes, com amor e compaixão, com as palavras duras que Jesus profere para esses homens? Eu consigo, está registrado no Evangelho. Por quê? Porque por meio do seu legalismo excessivamente minucioso, esses homens estavam constantemente sepultando o espírito da lei de Deus e colocando sobre os ombros das pessoas um pesado fardo de suas tradições. Dominados pela inveja, eles estavam sempre de olho em Jesus para ver se ele dizia ou fazia algo que pudesse ser usado contra ele como acusação e para isso o destruir. Mas é quando vai chegando ao final do texto, no verso 7, olha aí, que Jesus diz algo que vai concluir o seu argumento, o que vai me permitir depois a fazer as aplicações desse texto. No verso 7 diz assim: mas se vós, é quase como se fosse o último apelo do Senhor Jesus. Olha, tendo dito isso, mas se vocês pelo menos soubessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, vocês não teriam condenado os inocentes, como acabaram de fazer quando criticaram meus discípulos. Muitos têm tentado traduzir o sentido exato da palavra misericórdia, que acontece só no Novo Testamento 33 vezes. O dicionário bíblico a define como clemência, compaixão demonstrada em relação a criminosos por parte de uma pessoa ou de uma autoridade superior.
E quando eu vejo essa dimensão, isso me lembra uma história. Diz que nas guerras napoleônicas, um jovem soldado abandonou o exército de Napoleão Bonaparte, desertando e, consequentemente, ficando à mercê da pena capital. Seria morto, enforcado. Foi pego, trazido para Paris, e em praça pública foi exposto. E aí, no meio daquela multidão, uma voz feminina, cansada da mãe daquele jovem, diz: imperador, referindo-se a Bonaparte, pelo amor de Deus, tenha misericórdia do meu filho. Ele é jovem. Certamente ele teve medo de morrer, pensando no que perderia da vida. Tenha misericórdia dele. E aquele homem, então, diz assim, que não tinha como anistiar o filho daquela senhora, porque não seria justo. Ele não estaria cumprindo a justiça. E então aquela mãe, com a sabedoria que só as mães têm, diz assim, imperador, se fosse justo que ele não fosse enforcado, eu não estaria aqui pedindo, eu estaria exigindo. Eu peço misericórdia justamente porque ele merece a justiça, mas precisa de misericórdia. Misericórdia é quando Deus nos dá não o que nós merecemos, mas aquilo que precisamos. Mas é quando a gente vai para a citação original que Jesus faz desse texto, que isso fica mais claro. Você sabe que esse texto é a transcrição quase literal de Oséias 6,6, profeta menor lá do Antigo Testamento. A história de Oséias é uma das mais esquisitas histórias do Antigo Testamento. É algo que, sinceramente, se você não for crente, você não entende. E não aceita. Porque a história de Oséias é a mensagem de um Deus misericordioso e perdoador para com o povo da aliança, que é Israel. E o que é que simboliza esse amor e perdão de Oséias? É o ato extremo que Deus manda o profeta fazer. E qual é esse ato extremo? Que ele fosse ao prostíbulo, tomasse uma prostituta por nome Gomer, filha de Diblaim, casasse com ela e a tomasse como esposa. Irmãos, a partir dessa ordem incompreensível, o casamento e a vida familiar de Oséias simbolizam uma relação adúltera. Não de Deus para com Israel, mas de Israel para com Deus como povo da aliança. Porque naquele contexto em que Oséias profetizava, o povo de Deus já tinha abandonado a lei do Senhor, queimava incenso nos altos aos deuses cananeus, oferecia seus filhos a Moloque, o deus que oferecia esse sacrifício humano de crianças, uma estátua de bronze de quase 3 metros de altura, que era recheada de brasas vivas e ficava incandescente. E aqueles homens e mulheres que tinham feito pacto com Deus, que valoriza a vida, ofereciam suas crianças nos braços de Moloque, que oferecia seus braços cruéis. Era esse povo representado por Gomer, que o profeta, representando Deus, se casa, mas adultera contra Deus. E aí esse casal estranho tem 3 filhos. E Deus manda colocar no nome de cada um desses filhos o estado espiritual que vai piorando desse povo. O primeiro é chamado de Jezreel. O nome vem da raiz do verbo espalhar sementes na terra. E representa o juízo de Deus de que o povo seria levado para o exílio e espalhado entre as nações. O segundo filho é uma filha. E o nome dele, ou o nome dela, é Lo-Ruama. A palavra Ruama significa compaixão ou favor em hebraico. Mas com o prefixo Lo, que significa não compaixão. Ou seja, o nome da menina era desgraçada, desfavorecida. Tal era a situação daquele povo que Deus faz batizar, entre aspas, não se batizava na época, mas faz se dar nome a uma criança
de Loruama, a desgraçada, para representar o estado espiritual do povo, que era povo da aliança. E o terceiro filho, o caçula, é chamado de Lo-Ami. Como você já aprendeu hebraico agora, Lo significa não. E Ami significa meu povo. Lo-Ami significa não meu povo. Era a rejeição completa de Deus contra aquele povo. Aí no meio dessa profecia, no capítulo 6, verso 6, aí Deus diz as seguintes palavras para aquele povo: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor, assim como o amor de Gomer, é como a nuvem de manhã e como o orvalho de madrugada, uma expressão que significa passageiro, superficial, que cedo passa. Por isso, ao mesmo tempo, eu os abati por meio dos profetas, trazendo o juízo de Deus, pelas palavras da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, mas ao mesmo tempo eu te afirmo, misericórdia eu quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus é mais do que o holocausto. Jesus pega essa expressão e o contexto dela e coloca aqui na história do combate com os fariseus. Se vós pelo menos soubessem, além de ler a história de Oséias e de Gomer, vocês veriam o que significa eu dizer misericórdia quero e não holocaustos. Eu confesso a você que, desde a primeira vez que eu vi essa expressão, não entendi direito. Pastor não entende a Bíblia todas as vezes, né? Por isso que a gente precisa estudar. Eu disse, espera aí. Não estou entendendo. A quem Jesus está falando? Na verdade, Jesus está falando diretamente aos escribas e fariseus. Veja, diz assim, se vós, se referindo a eles, se vós soubesses o que significa eu dizer misericórdia quero e não holocaustos, vocês não teriam condenado os inocentes. Em outras palavras, vocês não conseguem entender o que é misericórdia e compaixão, porque vocês não conhecem o caráter do Deus que vocês dizem servir. Porque o Deus que vocês dizem servir, ao mesmo tempo que julga um povo pela sua infidelidade, diz, eu quero exercer misericórdia, e para isso eu espero que vocês retribuam com uma atitude de lealdade, de amor fiel para comigo, porque os holocaustos de vocês nada servem se não houver no coração de vocês um desejo sincero de ser fiel a mim, como eu sou fiel a vocês. Ou seja, originalmente Deus diz que quer a retribuição da parte do seu povo do mesmo amor leal demonstrado por ele. Ao invés de sacrifícios que eram expressões visíveis, que davam a vã impressão que tudo estava bem entre o povo e Deus, mas que não representava a realidade do coração deles. E aí ele completa, eu também quero que me conheçam, e não apenas que me ofereçam sacrifícios de holocaustos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, quem conhece Deus, reflete o caráter de Deus, as palavras de Deus e as atitudes de Deus. Se Deus é misericordioso para comigo, eu preciso ser misericordioso para com Ele, tanto na minha devoção e piedade a Ele, como também nas minhas atitudes para com o próximo. Ao invés de fazer como vocês, fariseus e escribas, fizeram, interpretando e julgando os meus discípulos sem nem saber o que estava envolvido. Nesse contexto que Jesus então chega ao final com a última frase, que é o princípio fundamental que está por trás de tudo isso. Quando ele diz que um cristão temente, crente e obediente a Deus tem prazer em cumprir espiritualmente os mandamentos do Senhor, sem se tornar um legalista religioso, julgador dos outros, inclemente, severo com os outros e incapaz de ver os próprios pecados. E ele resume tudo isso na frase, quando ele fala, por isso, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E que ele, em outros lugares, completa com a seguinte frase, porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, seja cristão temente, crente, obediente ao único Senhor, mas não se torne um religioso, legalista, inclemente, severo juiz dos outros. Estou caminhando para a minha conclusão.
e estou preocupado. A última vez que eu preguei nessa igreja faz quase 10 anos. Eu espero que os irmãos não se sintam mal com o tema do sermão e não dobrem a pena ao pregador e me convidem somente daqui a 20 anos, viu? Os irmãos vão entender agora. Brincadeiras à parte, eu quero concluir lembrando algo do querido amigo e irmão reverendo Ronaldo Lidório, com quem eu tive o privilégio e a alegria de compartilhar alguns anos no Seminário Presbiteriano do Norte. Ele proferiu uma palestra num desses congressos brasileiros de evangelização, acho que foi em 2016, em que ele diz as seguintes frases relacionadas à missão da igreja. Foi uma surpresa para muitos ali, eu acho que vai ser surpresa para alguns aqui. Ele diz assim, abre aspas, a primeira missão da igreja não é proclamar o evangelho. E só isso já chocou muitos. Não é se expandir, nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade, como se fala muito bem hoje. A primeira missão da igreja é morrer. A primeira missão da igreja é morrer. E ele explica. É perder os valores da carne e ser revestida com os valores de Deus. É se desglorificar para glorificar ao seu Deus. E aí ele menciona antigas palavras de Cirenio, teólogo bizantino, quando afirmou que a igreja sofrerá sempre a tentação de desenvolver a sua própria personalidade e perder a sua finalidade. A imagem do primeiro homem, a igreja também peca quando esquece o porquê está aqui e imagina ser suficiente apenas o existir. Torna-se assim tal qual uma linda rosa vermelha, dizia Cirenio, a qual nasce, cresce, murcha e morre em um campo distante, sem que por ninguém seja vista, nem a nenhum olhar dê prazer. Ele então concluiu, Ronaldo Lidório, dizendo, é preciso reafirmar nesses dias o motivo da existência da igreja do Senhor e de qualquer igreja local, inclusive a igreja presbiteriana de Fortaleza, a igreja presbiteriana Nova Jerusalém, a igreja presbiteriana de Tambaú, ou qualquer porção de crentes locais. É preciso reconhecer o motivo da nossa existência. E o motivo da nossa existência, queridos irmãos, o motivo da existência de você, com canto e alegria proclamou, IPF somos todos nós de geração em geração, é a glória do Senhor, o Senhor da igreja. É tempo de reconhecer que Deus está aqui, que Ele é maior do que o templo, maior do que as nossas tradições, maior do que a nossa história, maior do que as vitórias. Porque nós somos agentes do reino, nós não somos o reino e muito menos o rei. Deixe-me dizer, querido, não apenas em relação à igreja como um todo, mas a você como crente, que celebra com muita alegria e justiça os 140 anos dessa igreja, tão cheia de vitórias e realizações. Deixe-me dizer como você pode aplicar essa palavra que você acabou de ver exposta e que aparentemente pouco tem a ver com a ocasião de celebração de aniversário ao seu próprio coração. É porque eu estou querendo ser obediente ao pastor Valmir Soares, e quero falar ao seu coração e não às paredes da igreja. Deixe-me dizer, morra para si. Desglorifique-se para glorificar a Deus. Se despoje completamente dos seus cargos e funções, da vaidade que enche o coração humano quando nós temos alguma posição na igreja. Fazemos algo bem feito e dizemos que é para a excelência de Deus, mas tem um pedacinho aqui que é para a minha glória diante dos homens. Porque senão, irmãos, mesmo não sendo escribas nem fariseus, somos filhos e filhas de Deus. Do mesmo jeito que os judeus começaram como filhos e filhas de Deus e se descambaram para religiosos, legalistas, nós, os protestantes, corremos o mesmo risco.
de desenvolver a mesma religiosidade autossuficiente, autoglorificante, em si mesmada, que é tão condenada por Jesus. Sim, há motivos de celebração e de festa, vamos celebrar. Mas ao mesmo tempo que celebremos, rasguemos as nossas roupas diante do Deus que é maior do que o templo, que é maior do que a IPF, que é servido pela IPF, pelo presbitério do Ceará, pelo sínodo do Ceará, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Reconheça individualmente que a sua tendência, a minha tendência, a tendência de cada um de nós, é nos tornar facilmente legalistas, fariseus e escribas, com a postura de que nós somos os que estão sempre certos, e eles que estão ali fora na rua são os pecadores que estão sempre errados. Que há um risco latente na nossa carnalidade humana de desenvolver mecanismos conscientes e inconscientes de excluir as pessoas, de afastar ao invés de acolher e de ajudar, de julgar e condenar ao invés de ter misericórdia e perdão. Lembre das palavras de Cirenos. A igreja é tentada a desenvolver a sua própria personalidade e perder a finalidade divina. O que é que nós somos, irmãos? Nós não somos um mausoléu de santos, nós somos um hospital de pecadores sendo tratados pela graça de Deus. E que, melhorados por esta graça salvadora e santificadora, acolhe aqueles que estão ainda pior do que nós, como nós um dia estivemos. Igreja é lugar de acolhimento, igreja é lugar de cura, igreja é lugar, e o mundo ali fora está clamando por uma igreja que abra suas portas, tenha corações amigos e braços abertos. Eu estou muito impressionado, irmãos, com a maneira como a equipe de recepção dessa igreja, de organização, tem me recebido. Mas eu fiquei muito impressionado, e eu vou pedir licença a ele, não pedi autorização, vou dizer agora. Pelo testemunho do hotel para cá, que o diácono Josué me contou, da história dele, de como ele foi alcançado pelo encontro de casais dessa igreja. De como ele era alguém que talvez em dado momento a igreja diria, não tem jeito, é um alcoólatra, prestes a se separar. E ele me disse, contando a história com grande alegria, hoje minha família é do Senhor, minha esposa serve a Deus, meus filhos tocam no louvor a Deus, e eu sou um homem que não tenho medo de morrer, reverendo, porque eu sei que desde a primeira batida do meu coração até a última, meus dias são contados diante do Senhor, porque esta igreja em algum momento o acolheu. Há muitos Josués aí fora, irmãos, eles são mais complicados hoje do que eram há 140 anos nessa igreja. Eles afrontam a nós. Eles desrespeitam nossas crenças, valores e desejam direitos mais do que os dos demais. Mas, irmãos, não é com postura de legalista, fariseu, escriba que nós vamos conquistar pecadores para Cristo. Não nos omitiremos de dizer a verdade. Não, não é isso. Mas ao mesmo tempo que confrontaremos com a lei do Senhor, ofereceremos a graça do Senhor. E esse é o grande desafio que Deus tem para essa igreja na época presente e nos anos vindouros. Na verdade, queridos irmãos, esse é o grande desafio que Deus tem para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos dias. Morrer para si como Jesus morreu. O que Jesus fazia quando era afrontado? Ele falava a verdade em amor, mas acolhia, amava, ia em busca do pecador. Algo que os escribas e fariseus encastelados no seu templo de Jerusalém esperava que algo acontecesse. E algumas vezes, como o Senhor Jesus fez, dificultava muito, porque Jesus disse assim, ai de vós, escribas e fariseus, que rodeais o mundo 2 vezes para fazer um discípulo, e depois que ele é feito, coloca sobre ele uma carga tão pesada que nem vocês mesmos carregam. É possível, irmão, ser zeloso na doutrina, no nosso governo,
mas infelizmente caí no legalismo. Não se trata de ser leniente, antinomista, alguém que combate a lei e se torna leviano com o próprio pecado e com o pecado dos outros. Sinclair Ferguson costuma dizer que a oposição entre antinomismo e legalismo não é nunca maior do que a oposição de ambos à graça de Deus. Deus chamou essa igreja há 140 anos com apenas 12 membros. Veja o que ela fez. E quando foi que ela fez mais? Quando ela serviu, acolheu, morreu mais e deixou Jesus viver mais. Diminuiu para si mesma e fez Jesus ser engrandecido. Esse é o caminho do início dessa igreja. E ela será fiel a Deus, tanto quanto ela continuar nesse caminho. Esse é o caminho da igreja que eu pastoreio. E todas as vezes, mesmo com apenas 23 anos de existência, eu me vejo olhando para aquela igreja e dizendo assim: nós estamos nos tornando uma igreja ou uma sinagoga? Pregamos mais apontando pecadores para Jesus e a sua graça, ou pregamos mais mostrando verdades que precisam ser verdades, mas de uma maneira legalista que impede pecadores chegarem, e ainda os apontamos quando eles colhem eventualmente espigas dizendo que está errado. Eu não quero trazer um duro recado do Senhor, eu quero trazer a verdade de Deus. Mas veja como Deus tem sido bom e gracioso para conosco. Hoje pela manhã, quando vocês acordaram dizendo assim, hoje tem um culto que começa a semana de aniversário da igreja, sabe o que aconteceu? Aquela misericórdia que Jesus disse querer, Ele renovou na sua vida. Sabe para quê? Para você estar aqui, querido. O que faz eu ter certeza de que daqui eu não serei consumido é que Deus está olhando para nós e dizendo assim, é isso mesmo, meu filho, você também é assim, igual que você está dizendo que os outros são. Mas eu tenho misericórdia de você. Eu sempre tive. Quando você era pecador e não cuidava de conhecer-me, e agora que você é pregador e acha que me conhece demais, eu continuo tendo misericórdia de você. Porque se eu não tiver misericórdia com você, você tem uma língua ferina para apontar os pecados dos outros. Mas eu conheço a interioridade do seu coração. Mas hoje pela manhã, quando eu acordei, abri a janela e vi parte dessa orla belíssima de Fortaleza, e disse, eu vou caminhar, mesmo com a dor na minha coluna, eu disse, Senhor, eu vou fazer isso, porque a graça do Senhor é maravilhosa, e hoje pela manhã o sol raiou, e eu mesmo sendo pecador, sou recebido pela Tua graça, eu quero ser instrumento de recepção de outros pela Tua graça. Olhe para Jesus, meu querido, porque apesar desse duro recado do Senhor, a Sua palavra diz que essa misericórdia se renovou. Ele é o nosso paradigma de misericórdia. Ele morreu por nós, não porque merecíamos, mas porque precisávamos, e Ele era o único que podia morrer em nosso lugar. Jesus é maravilhoso, irmãos. Cada dia mais eu me apaixono por Jesus. Gosto muito de ser presbiteriano, nasci na igreja presbiteriana, não consigo me ver em outra igreja. Mas eu sou mais de Jesus do que da igreja presbiteriana, você já entendeu, né? Eu espero que você também diga um amém. Amém? Amém. Então tá bom, estamos em casa, estamos juntos. Eu gosto muito de ser protestante, tem hora que eu sou briguento por certas coisas que eu vejo. Protesto contra tudo, eu protesto até quando me trocam do assento do avião e me colocam no lugar ruim. Há uma alma protestante, mas eu sou muito mais de Jesus do que dos protestantes, irmãos. Eu sou presbiteriano assim de raiz, embora não tenha pedigree. Eu não tive avô presbiteriano, pai presbiteriano. Eu sou meio um cachorro vira-lata que com uns 15 anos de idade Deus enxertou ali. Jesus é maravilhoso, tudo que Ele faz para conosco nos reveste de graça. Agora, ao mesmo tempo que eu lhe convido para olhar para esse Jesus gracioso, agora eu lhe convido, olhe para esse povo, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus companheiros de estudo, seus familiares. Mas, pelo amor de Deus, olhe para eles não como o olhar de alguém que já tem tudo, que já conhece tudo, e que interpreta a vida somente com o seu olhar estreito. Porque certamente o nosso olhar não é largo se não for alargado por Jesus. Olhe para esses pecadores, veja como eles estão cansados, brigando com Deus por tudo. Um dia desse eu estava na universidade, Tom, e eu encontrei uma mocinha.
E você sabe que na universidade é difícil a gente abordar assim, sem nenhum chavão, né? E a moça tinha um penteado exótico, vamos colocar assim. Várias cores, cores como do arco-íris, digamos assim. E tranças, piercings, tatuagens. Mas era assim, um fenômeno. Eu confesso a você, pai de 3 filhos, já adultos, que ainda hoje a gente se choca com determinadas coisas que a gente vê hoje na sociedade. Mas eu olhei para aquela menina, Tom, e alguma coisa me moveu para falar de Jesus para ela. Eu estava passando no campus. Mas como é que eu vou abordar? Eu vou chegar, minha filha, vem cá. 4 leis espirituais. Deus lhe ama. Você... Não dava. E aí eu comecei da maneira mais tiozão que você possa imaginar. Que é a maneira como a gente que já passou dos 50, eu já estou chegando aos 60, de repente tenta chegar na turma mais jovens. Que cabelo massa! Olha só. Ela olhou assim para mim, do tipo assim. E aí eu vi que eu tinha usado o adjetivo que era da minha época. Mas pior, eu soei falso. Porque o cabelo dela não era massa nenhum. Eu já vi cabelos daquele tipo, muito bem feitos, mas o dela era alguma coisa esquisita. Mas veja, eu tinha com um problema sério, porque você dizer que hoje o cabelo de alguém é um cabelo esquisito, você é preso no outro dia. Eu estou correndo, inclusive, um risco, né? Está sendo transmitido. Mas entenda, eu quero explicar para você. Eu acho massa, mas não aquele. E aí, vendo que eu tinha entrado errado, e ela estava estranhando, eu disse, desculpa, é porque no meu tempo a gente chamava massa, tal. Tudo bem, reverendo. Aí eu digo, opa. Mas são quase 30 mil alunos, ela sabe que eu sou reverendo? Você me conhece? Eu de vez em quando assisto os seus vídeos. Aí eu achava que ela era a minha seguidora, porque hoje todo mundo tem que ser blogueirinho, né? Inclusive eu sou @Robinson Grangeiro no Instagram. Mas nada. Ela via pequenas cápsulazinhas, drops que a gente faz, chamado partilha, no canal do Mackenzie, e que eu tento falar um pouco desse acolhimento para aquela comunidade de colaboradores, professores, estudantes e assim por diante. Digo, E o que você achou? E ela disse uma coisa, irmãos, que me encheu o coração de alegria, assim, e eu digo com muito cuidado para não parecer vaidade. Ela disse assim, o senhor fala de Jesus diferente. No meu coração eu disse, yes, essa é a ideia. E aí ela se abriu, você tem um tempinho para tomar um café? Deu outra mancada, a geração atual não toma café. Mas como tem um Starbucks, né, ali, então era chique, a gente pode ir aqui no Starbucks. Aí no Starbucks, né, para ganhar o copinho, aquela coisa toda. E sentei lá com ela, no meio do expediente, coisa para caramba para fazer. E comecei a desenvolver com aquela mocinha uma conversa. Conversa que se tornou um relacionamento que já faz 6 meses que, sistematicamente, no período de aulas, eu mando mensagens para ela, não me encontrei pessoalmente ainda, pelo Zap, do Evangelho. Ela faz perguntas e eu respondo. Só que tem um problema, sabe, irmãos? Eu estou agoniado. É que ela termina o curso dela em dezembro. E sabe qual é a minha grande dúvida? Quando eu não tiver mais possibilidade de me comunicar com ela, para qual igreja eu vou enviá-la? Eu sei para qual. Para qualquer igreja que resolver morrer para si mesma, desglorificar-se, viver para Jesus e focar toda a sua vida e missão em apresentar um Jesus que fala verdades com amor, que acolhe pecadores e salva almas perdidas. O meu desejo é que, se ele não voltar nos próximos 140 anos, essa geração que está aqui passe para a próxima geração que essa igreja existe em Fortaleza. Ela é a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, porque foi isso que vocês todos ouviram das gerações anteriores. Um lugar de acolhimento para os pecadores. Seja isso o seu lugar de trabalho, de estudo, na família e no condomínio. E então toda essa igreja
será assim. Vamos orar juntos. Ó Deus, assim como te pedimos que o Senhor aplique a tua palavra a nós, oramos crendo que tu, pelo teu Espírito, na nossa fragilidade e limitação, certamente aplicaste aquilo que tu quiseste aplicar ao coração de cada um de nós. Que frutifique para a glória do teu nome. Que a tua bênção, a tua unção, a tua graça, o teu poder sejam derramados, ó Pai, sobre esta igreja, sobre os pastores dessa igreja e oficiais presbíteros e diáconos, sobre os jovens e adolescentes, sobre os ministérios e sociedades internas. Que essa igreja que por 140 anos tem sido esta igreja, agência do reino de Deus, que foi em busca tantas vezes de pecadores e ainda vai, que entrou pelo Ceará adentro e cruzou fronteiras para a região Nordeste, para o Brasil e para o mundo, ela seja preservada na finalidade dela, que é morrer para si e viver para ti, que é desglorificar-se para glorificar a Jesus, aquele que é maior do que o templo, do que a história, do que a tradição. Dá-nos a tua graça, Pai. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.